Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? O livro que fala sobre os profetas menores. Hoje é a lição 11, fala sobre o profeta Ageu. O título da lição diz: Ageu, o povo da aliança tem uma responsabilidade com Deus. O versículo bíblico: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Fazendo uma síntese do texto, diz: o grande desafio do homem é manter suas prioridades alinhadas com a vontade de Deus. Isso é uma grande verdade, né, meus irmãos? Muitas vezes nós buscamos fazer algo, temos o desejo de fazer algo e fazemos algo sem saber se está alinhado com a vontade de Deus. Muitas vezes o Senhor tem um plano na sua vida, né? Tem um projeto para você. E às vezes nós tomamos certas decisões que não são da vontade de Deus. Às vezes, no nosso entendimento, é algo que vai ser bom para a nossa vida, mas às vezes a decisão que nós tomamos futuramente vai nos causar uma certa dor de cabeça, né? Vai nos dar preocupações. Por quê? Porque não estavam alinhadas com a vontade do Senhor. É o que vemos quando estudamos o livro do profeta Ageu. Conceitos de confiança e persistência estão por todo o livro. O povo de Deus havia retornado a Jerusalém após 70 anos de exílio e necessitava receber uma palavra de encorajamento para reconstruir a sua história. Irmãos, minhas irmãs adolescentes, Deus, ele sempre levanta alguém para nos trazer uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de amor, né? uma palavra de exortação, uma palavra de correção, se for necessário. Mas Deus sempre levanta alguém, né? Um homem ou uma mulher de Deus para trazer a sua palavra, né? Para a minha vida, para a sua vida. O importante é nós estarmos sempre atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Então Deus sempre levanta alguém para edificar, uma palavra de edificação para a sua igreja. A missão do profeta Ageu era incentivá-los na reconstrução da casa do Senhor, não desanimando, mas confiando e persistindo até o fim. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Destacamos 4 mensagens no livro do profeta Ageu. Uma das mensagens: o profeta repreende o povo por estarem mais interessados nas suas próprias moradias, reformas, embelezamento, esquecendo-se da casa de Deus. Depois nós vamos fazer um contexto histórico, né? Mas naquela época, o povo estava voltando, né, de um exílio de 70 anos na Babilônia. E quando o povo retornou a Jerusalém, eles estavam mais interessados em reconstruir a sua própria vida, a sua própria história, as suas próprias casas, deixando de lado a reconstrução do templo, da casa de Deus, que havia sido destruído, né? Estava em ruínas, quando Nabucodonosor levou o povo judeu para a Babilônia. O templo ficou em ruínas. E nesse retorno, após o exílio, as pessoas estavam pensando em si próprias, vamos assim dizer. Não é muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje, muitas pessoas pensam no seu sucesso financeiro, no seu sucesso profissional, né? Pensam em adquirir muitos bens, né? Pessoas que querem ter
muitas casas, né, para ter casas para alugar e viver de renda do aluguel, pessoas que querem ter 2, 3, 4 automóveis e se esquecem do que é o principal, que é a sua vida espiritual, né? As pessoas estão muito envolvidas no que é material, como naquela época, né? O povo estava muito interessado em suas próprias vidas, né? E hoje não é diferente. E as pessoas deixam de cultuar a Deus, né? Deixam de ir na igreja, deixam de orar, né? Não oram, não leem a palavra de Deus, não vai no culto prestar o seu culto a Deus, né? Não vai ter ali aquele momento de comunhão com os irmãos, né? Estão interessadas muito no eu, né? Deixando de lado Deus. E assim foi o que aconteceu naquela época. Uma outra mensagem: o desânimo dos repatriados ao verem que a reconstrução do templo não o deixaria como na sua condição original, belo e formoso, porque o templo foi construído pelo rei Salomão, né? Um templo suntuoso, né? Muito belo, o templo que o rei Salomão construiu. E o povo, quando retornou, estava interessado em reconstruir a sua vida. Deus levanta o profeta Ageu para exortar, motivar o povo, né, a reconstruir o templo, a casa de Deus. E quando o povo começa a reconstrução do templo, eles perceberam que o templo não ficaria na sua condição original, né, quando fora construído pelo rei Salomão. E isso deixou o povo entristecido. Mas nós temos que ter uma visão que, na verdade, qual é a visão de Deus? Ora, irmãos, Deus, ele não olha o templo de alvenaria, né? Muitas pessoas vão cultuar a Deus num templo, muitas vezes, que está construído só no tijolo, não está nem rebocado, não está nem pintado, né? Mas Deus, ele não olha para essa construção de alvenaria. Deus olha a maneira ao qual o povo vai adorá-lo no templo, né? Então essa visão nós temos que ter. Nós temos que ir ao templo adorar o Senhor, né, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, né? Adorá-lo com toda a nossa verdade. Amém? Então Deus, ele olha a maneira ao qual o povo vai adorá-lo, né? E ali Deus manifesta a sua glória, né? Quando o povo adora a Deus e é manifestada a glória do Senhor, né? Há curas espirituais, né? A libertação, né? Pessoas que estão presas no pecado, pessoas que estão presas, né, nessa prisão espiritual de Satanás, e ali há libertação, a cura de enfermidades, né, há manifestações do poder do Espírito Santo, pessoas são batizadas no Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então Deus, ele olha dentro do templo as pessoas que ali estão, que são realmente a sua igreja, né, porque a igreja do Senhor somos nós, pessoas, amém? A igreja de Deus é uma igreja viva, é uma igreja que caminha, é uma igreja que glorifica o seu nome, né? Nós nos reunimos nesse templo. Muitas pessoas, elas só vão cultuar a Deus, um exemplo que eu estou dando, se for no templo sede, né? Normalmente o templo sede é um templo maior, é um templo que pode trazer mais conforto, né? Enfim, então muitas pessoas se apegam nisso. Não, eu só sirvo a Deus, eu só vou cultuar a Deus lá no templo sede. E Deus não olha isso, né? Deus olha o seu coração, né? Deus, ele olha o seu pensamento, né? Deus, ele procura, como diz a palavra, né? Os verdadeiros adoradores, né? Que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus se alegra não do templo de alvenaria, não do templo material, mas Deus, ele observa o povo, a maneira ao qual o povo vai adorá-lo. Amém? Glorificar o seu nome, cantar hinos, cantar louvores. Se o povo está atento à sua palavra e obediente a ela, né?
Então, aqui nesse contexto, o povo estava muito preocupado com a beleza do templo, né, externo, vamos assim dizer, e deixando, né, de entender que Deus se preocupa conosco, né, com o nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Uma outra mensagem. Ageu conclama o povo a viver uma vida de obediência e santidade a Deus. E é assim que nós devemos proceder. Ter uma vida de obediência à palavra do Senhor e procurar viver em santidade, que é o que eu acabei de dizer. Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele quer que nós tenhamos, né, um coração puro, uma mente pura, que a gente possa viver em santidade a Deus. Amém? É esse templo aqui, ó, o templo do Espírito Santo, né, que é o meu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que entender isso. O nosso corpo é templo, né, é morada de Deus, é o nosso corpo. E é esse corpo, é esse templo aqui, ó, né, é o seu templo que Deus se alegra quando Ele encontra, né, adornado. Amém? Embelezado. Glória a Deus. Mantenha o seu templo sempre limpo, viu? Sem nenhuma mancha de pecado. Amém? Glória a Deus. Uma outra mensagem. Zorobabel, né, que então era governador de Judá, ele representa a continuação da linhagem e da promessa messiânica, tá? Essa é uma outra mensagem que está no livro do profeta Ageu. Vamos para um contexto histórico, né? Aprofundar um pouquinho no contexto histórico. Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 50.000 judeus exilados voltassem a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Durante o segundo ano do seu retorno, foram lançados os alicerces do templo. A oposição dos samaritanos, porém, fez cessar a obra. Quando o povo cativo voltou para reconstruir o templo, os samaritanos e alguns povos vizinhos, eles se opuseram contra o povo judeu na reconstrução do templo. Então, o povo ficou desanimado, né? Primeiro que o povo queria só cuidar de si próprio. Mas Deus levantou o profeta Ageu para animar o povo para reconstruir o templo. Começaram a reconstruir o templo, vieram os samaritanos e alguns povos vizinhos para lançar, vamos assim dizer, né, uma oposição ao povo que estava reconstruindo o templo, e o povo desanimou. Podemos tirar uma lição disso, né, na minha e na sua vida. Quantas vezes vem setas do maligno, quantas vezes vem pessoas para tirar a tua paz, para tirar a tua comunhão com Deus, quantas vezes vem pessoas para te desanimar, né? Às vezes você tem um plano na sua vida, você quer fazer algo, né? Você orou, Deus te deu direção, aí você comenta com uma pessoa, nossa, estou pensando em fazer isso. Aí a pessoa vem e te joga um balde d'água fria, aí você começa a ficar em dúvida. Poxa, será que eu devo fazer ou não? Olha, se é da direção de Deus, faça, pode fazer. Se é da direção de Deus, faça. Porque o adversário da tua alma, ele vai tentar colocar oposição na sua vida. Então tome esta lição para você. Se você está na direção de Deus, faça. Porque o adversário vai tentar te impedir, de alguma maneira. Mas se você estiver firme e constante na direção de Deus, aleluia, você vai vencer, porque a obra é do Senhor na sua vida. Amém? Consequentemente, os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos, né? Porque eles estavam reconstruindo o templo e vieram muita oposição, eles ficaram apáticos, desanimados. Passar-se-iam 16 anos até que retomassem a construção da casa do Senhor. Deus então envia-lhes os profetas Ageu e Zacarias
para encorajá-los a recomeçar a obra. Os judeus que haviam voltado do cativeiro estavam tão ocupados com os próprios interesses que passaram a negligenciar a construção da casa de Deus. Suas casas achavam-se revestidas de madeira de cedro, ao passo que o templo permanecia em ruínas. Ageu então mostra-lhes que a obra de Deus, ela tem que ter a primazia. A obra de Deus na minha e na sua vida tem que estar em primeiro lugar. Amém? Temos que buscar primeiro a direção de Deus, temos que buscar primeiro estar servindo ao Senhor, e é o próprio Senhor que nos recompensa. Veja naquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, O nosso trabalho no Senhor não é vão. Amém? Essa é uma palavra que nos dá ânimo, sabendo que o que você faz para Deus, o que você faz ao seu irmão, o que você faz ao seu próximo, não é vão no Senhor. Deus te recompensará. Deus pode te recompensar neste presente século, amém. Mas a glória maior é nós sermos recompensados lá no céu. Amém? Glória a Deus por isso. Ageu, então, mostra-lhes que a obra de Deus deve ter toda a primazia. Da mesma forma, o reino de Deus e os interesses da causa do Mestre devem ter a suprema prioridade em nossa vida. Note como o Senhor Jesus era zeloso pela casa e obra de Deus. Esse é um grande ensinamento do nosso Senhor Jesus. O zelo que ele tinha com a sua missão aqui. O que nós estabelecemos como prioridade indica o amor que devotamos ao nosso Senhor. Então, o zelo pelo qual nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos para o próximo, nos indica toda a nossa devoção. Quero abrir um parênteses no capítulo 1, versículo 6 do livro do profeta Ageu. Diz assim: semeais muito e recolheis pouco. O que isso quer dizer? O povo de Deus perdera a sua bênção, pois estava vivendo apenas em função das suas próprias vantagens. Eles revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. De igual modo, nós também poderemos esperar um declínio das bênçãos de Deus e da ajuda de Deus em nossa vida, se não estivermos vitalmente interessados pela sua obra, tanto no lar como entre as nações. Isso diz o que? Um pouco até do evangelismo, Nós temos que nos preocupar em cumprir, sim, o ID do Senhor, que é o que? Pregar o seu evangelho, pregar o evangelho do Senhor Jesus, as boas novas, tanto no nosso meio local, como até mesmo em povos vizinhos, que são os nossos irmãos e as nossas irmãs, missionários e missionárias, que estão trabalhando na obra de Deus com zelo, com devoção, com amor, E nós aqui temos que sempre estar lembrando desses irmãos em nossas orações. E nós aqui, como a igreja do Senhor Jesus, devemos sim fazer a vontade de Deus e cumprir o seu ID por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. No capítulo 2, no versículo 3, vamos ler o que fala. Leia na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, que foi o primeiro templo? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Mas veja que Deus, lá na frente, no versículo 9, diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No contexto histórico e para as nossas vidas,
Depois de concluída a obra do templo pós-exílico, ou seja, depois de concluir a reconstrução do segundo templo, algumas pessoas viram-se desanimadas e desiludidas por considerarem o novo templo como um nada, né, em comparação à magnificência do templo construído pelo rei Salomão. Sendo assim, Deus encoraja o povo com 3 promessas. Primeira, o próprio Deus estará com eles para garantir o cumprimento de todas as suas promessas, segundo o seu concerto. Segundo, o Espírito de Deus permanecerá entre o povo. Aleluia! Glória a Deus! Até hoje. Terceiro, a glória do último templo será maior do que a do primeiro, por causa da demonstração do poder de Deus que nele haverá, ou seja, até os dias de hoje. Como eu disse, o poder e a glória de Deus é manifestado entre o seu povo. Então é assim que nós temos que entender, viver e adorar a Deus, né? Sentindo a sua presença, sentindo a sua paz, sentindo o seu amor, né? O amor de Deus. Amém? Sentindo o poder do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Bendito seja Deus, né? Porque ele diz, por que a glória do segundo templo? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O ministério de Jesus e dos apóstolos, conforme registrado nos evangelhos e em Atos, dar-se-ia na época do segundo templo. Amém? Foi na época do segundo templo. Não é a beleza das estruturas eclesiásticas que, em última análise, dá frutos ao reino de Deus. O que mais importa é a presença dos dons, ministérios e poder do Espírito Santo em nosso meio. Glória a Deus. Perguntemos a nós mesmos: o Espírito Santo manifesta-se em grande medida em nossos cultos? O Espírito Santo manifesta-se com grande poder em nossos cultos? Ou tem pouca evidência da manifestação de Deus nos nossos templos? Como é? Nós sentimos a presença de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. A chamada de Deus ao compromisso, a chamada motivacional, a chamada de Deus à santidade, né? E uma promessa, né? Que Deus estaria sempre conosco. Aleluia! Glória a Deus por isso, meus irmãos. Temos que entender então que o reino de Deus tem que ser a prioridade na sua vida, né? Eu tenho que entender isso, todos nós temos que entender. Todo cristão, todas as pessoas deveriam entender que o reino de Deus tem que ser a prioridade, a primazia, né, nas nossas vidas. Amém? Tudo que nós formos fazer, temos que entender que Deus tem que estar acima de tudo, de toda a nossa vontade, né? Temos que ser firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? Deus não exige nada de nós além daquilo que nós podemos fazer, né? Mas nós temos que ser firmes, procurar ser firmes, manter fé, confiança, né? E ter uma constância, né? Uma constância na obra de Deus. Não podemos desanimar, seja por palavras, né? Seja por qualquer tribulação, qualquer aflição, qualquer perturbação, que nada disso venha a tirar a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, com os nossos irmãos. Amém? Então, procurarmos ser firmes e constantes, né? Ter uma certa constância na obra do Senhor, né? E estimular e encorajar aqueles que estão desanimados. Veja que Deus levantou um profeta para encorajar, né? Para dar ânimo ao povo. E assim nós, como instrumentos
nas mãos de Deus, devemos também encorajar, estimular, né, aquele nosso irmão, a nossa irmã, que às vezes está desencorajado, está triste, está abatido, né, por alguma situação difícil, talvez que ele esteja passando, mas nós devemos estimular e encorajar. E nada melhor do que a palavra de Deus, né? E nada melhor também do que o nosso bom testemunho para ajudar aqueles que estão abatidos, né? Por isso que é importante a gente estar sempre firme na casa do Senhor, firme na obra de Deus, né? Dando um bom testemunho, glorificando a Deus e ajudando a todos os nossos irmãos. Amém? Assim também como nós também necessitamos, né, da ajuda e das orações dos nossos irmãos. Amém? Então, espero que esta lição possa ter servido de uma palavra de avivamento, né? Serviu para mim, quando eu li essa lição e meditei, para mim serviu, foi de grande valia o livro do profeta Ageu, essa lição. Espero que seja para você também, tá? Tenha bom ânimo, tenha fé, saiba que se você está na direção de Deus, Deus te dá a vitória, amém? E que nós temos que entender que Deus se importa com a nossa vida, com a nossa santidade, né? Com a nossa obediência. E importante é que onde nós estivermos, nós possamos glorificar a Deus, sentir a sua presença, o seu poder, a sua glória, né? E buscar os dons espirituais, né? Para que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, viver em comunhão com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus dê paz, dê amor, dê fé para todos vocês, para a família, né? De todos os adolescentes da igreja, e que nós possamos juntos glorificar a Deus e trabalharmos na obra do Senhor, todos juntos, uns ajudando aos outros. Amém? Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Muito obrigado, Deus abençoe.